Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronieri e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente veio aqui para falar sobre Green River Killer. Isso daqui na verdade não é um livro, é uma HQ, mas daqui a pouco já vou mostrar mais detalhes sobre ela. E aqui a gente vai acompanhar um pouco de como foi a caçada do Gary, que foi o assassino do Green River, que deixou mais de 48 vítimas. Antes de começar a conversar aqui com vocês sobre o que se trata essa HQ, se vale a pena comprar, e enfim, já quero pedir para vocês deixarem o seu like, comentar aqui qual a próxima obra de True Crime vocês querem que eu traga aqui no canal, ou uma sugestão de vídeo, e também se inscreva no canal, porque tudo isso é muito importante para que a gente continue crescendo e que o nosso canal seja entregue para mais pessoas. Quero lembrar também que o link para você comprar essa HQ ou qualquer outra coisa na Amazon também está na descrição. Agora, sem mais enrolação, bora lá! Primeira coisa que eu acho interessante a gente falar sobre essa HQ, antes de você estar lendo ela, é que ela não é tão pesada quanto as outras livros do tema e outras HQs do tema. Ela é mais tranquila, porque aqui a gente não vai entrar a fundo sobre quem foi o Gary, que foi esse assassino do Green River, mas sim do ponto de vista investigativo e muito mais focado nas vítimas. Então é uma HQ um pouco mais sensível e não é tão descarado assim as atrocidades cometidas. Então, as coisas que ele cometeu vai ser citado, vai sim, tá falando aqui, mas não é o foco. O foco é realmente como foi capturá-lo, como foram esses anos, né? Porque, se eu não me engano, foram quase 20 anos de busca, e como foi a relação ali dos detetives com os familiares. Então, uma narrativa com um ponto de vista um pouco diferente. Essa HQ, eu diria que ela tem um ponto de vista mais parecido com o do Killer Claw, que é aquele dia a dia investigativo, como que a polícia lidava e enfim. Quanto a gatilhos, o que eu posso dizer pra vocês é que o que eu notei, eu posso ter deixado alguma coisa passar, a única coisa que eu tenho pra alertar vocês é que tem sim algumas cenas de cadáver, então tem alguns desenhos, mas não é nada assim muito gore ou muito chocante, é algo mais tranquilo. Mas ainda assim eu acho importante estar ressaltando que você vai sim encontrar algumas cenas ali de cadáveres. E aqui a gente vai acompanhar a história do Tom. E é muito interessante acompanhar a história do Tom, que é o nosso investigador, porque não é assim uma pessoa jornalista que procurou saber quem era o Tom, como ele se sentia, mas sim foi o filho dele que escreveu o roteiro dessa HQ. Então é uma HQ muito mais pessoal. E qual o diferencial, né, de ser uma HQ mais pessoal? É que às vezes o Tom conta coisas que ele talvez não se abriria com uma pessoa jornalista, por exemplo. Então, por meio desse tipo de narrativa, a gente consegue se sentir mais ainda presente no lugar do Tom e compreender todas as dores dele. A narrativa dessa HQ, ela passa em diversos anos, então a gente vai pro passado, pro futuro, pro presente, pro passado, pro presente, pro futuro, pro presente, e diversas vezes, e a gente tem acesso de como que o Tom entrou pra polícia, qual era o trabalho dele antes, como que foi ter os primeiros dias ali em contato com o Green River Killer, que não se sabia ainda que ele era um assassino em série, né? Estavam ali investigando, acharam que era um caso isolado e de repente foram percebendo que não, que tinha muito mais acontecendo. E como que foi depois do Gary ter sido preso, como que foi o embate ali entre o Tom com o Gary. Então são 3 linhas temporais muito legais de se acompanhar, e como eu disse, elas são muito pessoais, porque a gente tem acesso ao lado familiar do Tom. Então, além de ter o lado familiar das vítimas, a gente também tem do Tom como investigador. Então, como que ele reagia quando ele chegava em casa, carregado, né, daquela emoção de uma busca incessável mesmo, né, como que é frustrante, como foi que isso afetou a vida dele. A gente também tem acesso de qual era a relação dele com os filhos dele, como os filhos dele enxergavam ele como pai, como uma pessoa que investiga serial killers. Então toda essa questão eu achei muito interessante, e eu acho que por ser HQ a gente se sente mais parte ainda desse universo, sabe? Lógico que também a investigação de Killer Claw foi um pouco mais maçante ainda, porque eles ficaram lá de tocar e aí nada acontecia, mas aqui a gente também tem essa questão de o Tom querendo extrair alguma coisa do Gary e achar as vítimas, e o Gary indo até o último momento negando e enganando a polícia e dando locais errados. Então é muito interessante, e eu acho que a maneira que foi construída a narrativa aqui funcionou muito bem. Outro ponto muito interessante dessa HQ é que, por se tratar de diversos anos, a gente acompanha a tecnologia evoluindo junto com a história.
Pra quem não sabe, o caso começou lá em 1982 e só foi resolvido em 2001. Ou seja, muita coisa mudou durante esses anos. Tanto que o nosso assassino aqui da HQ diz que ele só foi pego graças à tecnologia. Então a gente vê ali o Tom sendo a única pessoa do escritório de polícia a mexer no computador e experimentando mesmo, aprendendo como se fazia aquilo. E ele criando os registros, então, preciso de uma placa, o Tom vê lá pra gente. E é muito interessante ver não só a tecnologia como internet e computador, mas também a gente tem a tecnologia do DNA e outras ferramentas que são utilizadas durante a narrativa que antes não tinham. Então, que foi aprimorando mesmo e ajudando os investigadores a solucionar esse crime que até então parecia ser perfeito. Mas quando o DNA surgiu e quando a tecnologia se evoluiu mesmo, foi notando que tinha aspectos que davam para ligar um caso com o outro e também comparar se o Gary era mesmo responsável ou não por esses crimes. Por ser uma narrativa focada no Tom, que é o nosso investigador, e na família das vítimas, tem vários momentos nessa HQ que você vai ficar com o coração apertado e realmente refletindo sobre as coisas da vida e sobre a sociedade. E eu não vou falar muito sobre essa HQ pra não estragar a experiência de vocês. Não vou dizer curta, mas assim, se eu falar demais, eu acho que eu entrego muito a história. Mas um momento aqui que me deixou muito com o coração apertado é que o Tom, ele passou os seus quase 20 anos investigando o Gary e se perguntando por que alguém faria isso e por que alguém iria tão longe, sabe, com a crueldade humana. E quando ele, enfim, tem a oportunidade de questionar o Gary quanto a isso, o nosso assassino ali, ele simplesmente diz que ele fez porque tinha que ser feito. E naquele momento, o Tom tem quase que um burnout, vamos dizer assim. Ele realmente surta e ele chora. E esse momento, assim, foi um dos mais impactantes pra mim na HQ. Mas, sério, essa HQ tem diversos momentos que você vai ficar com o coração na mão e que se segura mesmo pra chorar, porque é muito sensível, principalmente do lado das vítimas. Essa HQ conta com 248 páginas e por mais que pareça algo pouco ou rápido de se realizar a leitura, na verdade não. Ela vai demandar aí um pouquinho de tempo, tanto por ser mais sensível, tanto também por você ficar ali admirando o trabalho gráfico dela, que eu vou, aliás, mostrar um pouquinho pra vocês. Normalmente ela tá na faixa de R$40 na Amazon, que pra mim é um preço super justo pra uma HQ de capa dura e altíssima qualidade. Vou mostrar agora um pouquinho pra vocês do trabalho gráfico dela, que eu achei muito bonito. Assim, não vou entregar muito mais, né? Porque se vocês quiserem ver mais detalhes dela, vocês vão ter que adquiri-la. Mas, assim, gente, é muito linda mesmo. O traço dela é simplesmente incrível. E pra quem gosta de Maus, ou já leu Maus, a gente tem aqui no começo, na introdução, uma breve comparação entre as duas HQs. Então, se você se interessa por Maus, talvez seja interessante você conhecer essa HQ, já que foi comparada aí, então é uma HQ também renomada, vamos dizer assim. Eu não li Maus, então eu não sei dizer se a grandeza dela é igual a de Maus, ou se Maus é parecido com Green River Killer, mas já queria dizer aqui porque eu achei interessante esse tipo de informação. E para quem tá acostumado a consumir conteúdo de True Crime na rede da Dancinha, talvez você conheça o Green River Killer por um vídeo que andou rondando aí na internet, que ele chora durante o julgamento e enfim. Eu não conheci esse vídeo porque eu normalmente consumo muito literatura, podcast, documentário, só que eu não fico muito caçando a fundo cada serial killer, porque pra mim não faz sentido dar palco pra eles, mas o meu namorado esses dias veio com esse vídeo e me mostrou, então caso vocês tenham visto aquele vídeo do cara chorando no julgamento dele, no depoimento dele, enfim, e essa informação assim não é muito útil, vamos dizer assim, mas eu achei importante dizer ela porque às vezes você olha aquele vídeo e você imagina um tipo de pessoa, mas quando você for ler essa HQ, você vai ver a outra face dele, que eu acho muito importante. Às vezes a gente olha muito uma face só do crime ou do serial killer, enfim,
E a gente acaba esquecendo que ele tem outras facetas, né? Afinal, muitos deles são manipuladores e conseguem fazer, né, a gente criar algum tipo de empatia por eles. Não quero entrar no mérito aqui se o Gary de fato chorou ou não no dia do julgamento dele, mas eu acho importante a gente comparar mais de um ponto de vista da mesma narrativa. E com certeza eu recomendo esse ponto de narrativa do Green River Killer para que você sinta mais o lado da vítima e o lado dos investigadores. Tem até um momento que eu achei assim muito legal da HQ, que o nosso investigador ele tá chegando ali na delegacia, se eu não me engano, e tem diversas pessoas ali gritando que sabe quem é o assassino e que sabe quem fez tudo isso, que a polícia é burro, que não sei o que. E daí o policial, o Tom, ele para e fala, tá bom, então me conta quem é. E daí as pessoas começam a falar as teorias dela e o policial fica bravo porque as teorias dela são facilmente refutadas com as provas que eles têm. Só que, logicamente, a população não tem acesso a essas provas, porque são provas cruciais que só o assassino vai saber e que a polícia precisa deixar em sigilo para que consiga realmente descobrir quem é de fato o assassino, porque são pontos muito específicos que só o assassino saberia. Então tem todo esse embate mesmo da população que assiste de casa e acha que sabe tudo, e o policial que de fato tem acesso às informações e a conteúdos confidenciais. Então essa parte eu também achei muito interessante, porque às vezes a gente aqui que consome muito true crime, a gente gosta de opinar muito e a gente não tem acesso ao que a polícia teve quando foi dar com alguém como culpado. Enfim, tem muita coisa interessante nessa HQ, eu poderia falar muito sobre ela, só que eu não quero entregar muito dela para vocês, para que vocês tenham uma experiência de leitura e aproveitem de fato tudo que ela tem a oferecer. Bom, e eu acho que o que eu poderia estar falando dela aqui, sem entregar nenhum spoiler ou estragar a experiência, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já leram essa HQ ou se você conhece o caso, enfim. E bom, nos vemos no próximo vídeo.